Convido a igreja a que abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 2, agora. Êxodo, capítulo 2, a exposição será do verso 1 até o verso 10. Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, é a breve porção que será exposta nesta manhã. E assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, peço ao Senhor, neste momento, ó Pai, que a Tua palavra está mais uma vez aberta e o propósito é expor esta breve porção da Tua palavra. Rogo a Ti, Senhor, que o Senhor seja gracioso comigo e que o Senhor possa me usar neste momento como boca do Senhor na proclamação da Tua palavra. Dá-me ousadia, intrepidez, clareza no falar, de modo que a Tua igreja possa entender a Tua verdade, possa entender o texto, possa, ó Deus, ser edificada, exortada, encorajada, consolado, Teu povo, ó Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, usa-me para o louvor da Tua glória e que aqueles que aqui estão possam ouvir com atenção a Tua palavra, possam crer, abraçá-la com fé, amor e disposição para viver segundo ela, Senhor. Fala, ó Deus, conosco, é o que Te peço, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos visto como na Escritura, naqueles dias da Igreja de Cristo, em Êxodo, que muitos dos problemas enfrentados naqueles dias são os mesmos problemas enfrentados pelo povo do Senhor Jesus Cristo em nossos dias também. Nós vimos que o povo do Senhor ali no Egito estava sofrendo com a maldade de homens perversos e, sobretudo, com a determinação de um homem perverso, o rei do Egito, que não conheceu a José ou não reconheceu o próprio José, que começou então, em razão de ver o crescimento grande do povo do Senhor, ele então começou a se voltar claramente contra o próprio povo de Deus. E então ele, como um servo de Satanás, na ira que habitava no seu próprio coração, ele começa então a determinar meios para impedir o avanço, o crescimento do próprio povo do Senhor. Porque ele inclusive também temia que esse povo, em crescendo, se juntasse a outros povos e se voltasse contra ele.
Então ele determina uma primeira investida. Ele começa então a colocar os homens para trabalhar incansavelmente, para de alguma forma fazer com que esses homens não conseguissem se envolver com a sua esposa para que pudessem então gerar filhos. E coloca então cargas muito pesadas sobre eles, a ponto de fazê-los amargar. Nós vimos então que essa tentativa dele em fazer isto, ela acabou sendo realmente frustrada, porque enquanto ele tentava fazer isto, o povo continuava crescendo, e crescendo muito. E então esse intento dele foi de fato frustrado pelo próprio Senhor. Então ele, ao contemplar isso e ver que o seu plano foi frustrado, ele então agora pensa numa outra alternativa, e ele então sugere, ou melhor, ordena às parteiras, a Sifrá e Puá, que matassem os filhos dos hebreus. Os meninos deveriam então ser mortos. E nós vimos que essas mulheres, porque temeram a Deus, elas não se sujeitaram a uma ordem perversa como a ordem deste homem, que revela ali a sua grande ira contra o Senhor e contra o seu próprio povo neste tipo de ato ordenado por ele mesmo ali às ocultas. Vendo ele então que o seu plano foi realmente frustrado, ele então revela mais da sua indignação e se volta agora publicamente para todo o povo e convoca todo o povo do Egito a matar as crianças. Mas agora matar como? Matar os meninos, lançando-os no Nilo. É exatamente isso que nós lemos no último versículo do capítulo 1. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então, ele certamente temia que os garotos permanecessem e crescessem, se tornassem um exército forte, e que eu gostaria que as moças ficassem, porque elas poderiam ser subjugadas e até mesmo em se envolvendo com homens do próprio Egito, serem envolvidas com a própria cultura do Egito e então poderiam não ser uma ameaça para eles. Mas então ele entende, os garotos devem ser lançados no Nilo. E veja, isso é o ódio do mundo contra o povo de Deus, naqueles dias, como acontece também nos nossos próprios dias. E então a ordem que tinha naquela ocasião era esta. E era lançá-los no Nilo, né? Era um rio ali então no próprio Egito, e que era de fato algo terrível, porque ao lançar uma criança no próprio Nilo, ela poderia ser morta afogada ou morta sendo engolida por crocodilos, né? Os crocodilos terríveis que haviam ali no próprio Nilo. E foi então essa a ordem dele, estabelecendo e ordenando um verdadeiro genocídio, né? E revelando a grande ira que este homem nutria no seu próprio coração. E então agora ali haviam muitas pessoas que poderiam estar envolvidas com isso. E uma coisa que nós podemos ter certeza, irmãos, certamente muitas crianças foram mortas naqueles dias, sendo elas lançadas ali no Nilo. Mas algo acontece, irmãos, em meio à perseguição. Algo acontece em meio à oposição do mundo ao próprio povo do Senhor. E nós vemos que quando o povo do Senhor ele é ameaçado da maneira que é ameaçada, tanto naqueles dias como em nossos dias, nós vemos que o Senhor Deus ele sempre providencia um escape. O Senhor ele sempre providencia um meio para a salvação. O Senhor sempre providencia uma forma, então, de o seu povo ser resgatado daquela condição. Mesmo no meio dos dias maus, o Senhor ele levanta, então, um resgatador. O Senhor, em meio aos dias maus, ele levanta um Salvador. E nós veremos isso de fato acontecendo aqui. O texto que nós lemos, em capítulo 2, verso 1, nos diz que foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Nós contemplamos logo de início a tribo de Levi, então, e duas pessoas dessa mesma tribo agora se dando em casamento
mesmo nos dias tão adversos como os dias que eles estavam vivendo. E eles então se unem em casamento naquele contexto, mesmo sendo um contexto muito difícil para todos eles, né? Mesmo em meio a todo tipo de sofrimento. E esses que se juntaram ali naquele contexto, naqueles dias, aqui não nos é apresentado o nome deles, mas se nós olharmos mais alguns capítulos para frente, no capítulo de número 6, no verso de número 20, nós encontraremos e entenderemos quem eram essas pessoas. Nós entenderemos aqui quem foi que se casou, né? Quem eram essas duas pessoas da tribo de Levi, e o texto nos diz assim, Êxodo capítulo 6, verso 20. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137. Então, o nome do homem era Arão ou Arão, e o nome da sua esposa era Joquebede. Foram eles, então, que se deram em casamento naquele contexto. E é interessante, né, irmãos, nós vermos isto. Mesmo sendo dias tão complicados, ainda assim, eles estavam dispostos a unir-se em uma família da aliança, a unir-se em uma família do pacto, que, como ordenado pela própria Escritura, envolve o casal, mas envolve sempre algo muito mais do que simplesmente o casal. Com a graça de Deus, a união entre um homem e uma mulher, e sobretudo crentes, famílias do pacto, é para que possam também ter filhos e possam então expandir a família pactual de Deus através dos filhos da aliança ou dos filhos do pacto. Então, é algo que naqueles dias eles puderam experimentar da graça do matrimônio. Uma grande bênção de Deus, mesmo em meio aos dias maus que acabam vindo sobre o próprio povo do Senhor. E como todo casamento, irmãos, abençoado por Deus, em algumas ocasiões isso não acontece, mas quando o Senhor então concede a graça do casal em ser frutíferos, a sua união então os levará a gerar frutos, a terem filhos. E é exatamente isto que o texto nos diz. Esse casal que se uniu, eles tiveram filhos. E o texto nos fala no versículo 2, e a mulher, Joquebede, concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. É interessante o que diz aqui, não é? Porque agora então ela tem a graça de ser frutífera, o Senhor então abriu a madre dessa mulher e ela passou a gerar nenéns. E nós sabemos, filhos são uma grande bênção do Senhor, e exatamente uma bênção do Senhor que este casal, Joquebede e o próprio Arão, estão experimentando ali no seu próprio matrimônio. E o texto nos diz que ele deu à luz, concebeu e deu à luz um filho. Só que nós sabemos, Moisés não era o único filho. Havia, além do próprio Arão, havia também a própria Miriam, irmã do próprio Moisés, e Arão também, irmão do próprio Moisés. Mas aqui o texto, irmãos, ele quer focar de fato neste filho, o próprio filho, que é o ponto central, aquele que vai ser o personagem mais destacado em todo este Pentateuco, talvez o personagem mais importante junto ao próprio Abraão no Antigo Testamento, relacionado ao próprio povo do Senhor. E aqui está ela, então, concebendo e dando à luz um filho. O texto nos diz que ela dá à luz um filho e, vendo o que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Então, ela olha e vê que ele era formoso, não é? E então a gente olha para essa porção da Escritura e nos deparamos com esse tipo de tradução, formoso. E a maioria das Bíblias, de fato, traduzem desta forma. Mas o que significa, né? Por que razão, então, o texto nos diz que ela teve um filho e viu que ele era formoso? O que isso significa?
Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos essa palavra, né, esse conteúdo aqui em Êxodo, capítulo 2, verso 2, mas mais para frente, no Novo Testamento, nós encontramos uma referência acerca dessa ocasião aqui também. Se você olhar comigo o que diz Atos, capítulo 7, verso de número 20, na ocasião em que Estevão estava pregando a palavra, a Escritura vai nos dizer o seguinte. Atos, capítulo de número 7, verso de número 20. Diz assim a Escritura Sagrada. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Ele acrescenta uma informação aqui que não encontramos aqui em Êxodo capítulo 2. Ele vai dizer que ele era formoso aos olhos do Senhor. É como se ele dissesse assim, ele foi alguém que achou graça diante do Senhor. Assim como outros servos do passado, não é? Como o próprio Noé, foi homem que achou graça diante do Senhor. Ele era formoso diante do Senhor. Mas não somente Estevão fala algo relacionado a isto, mas quando nós olhamos mais para frente em Hebreus, o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte, em Hebreus capítulo 11, verso de número 23. Hebreus capítulo 11, verso 23. Ele vai nos acrescentar mais alguma informação acerca disto, e o texto nos diz assim. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Por quê? Porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Informações, de fato, muito interessantes e importantes quando nós consideramos essa breve porção da Escritura Sagrada em Êxodo capítulo 2, verso 2. Então, quando o texto nos fala, irmãos, que ele era formoso, quando nós olhamos para uma tradução mais aproximada do que encontramos no texto de fato original, é como se fosse ele dizendo que ele era bom. Ele era bom. É uma tradução mais direta do hebraico. E é a mesma palavra que nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, verso número 31. E viu Deus que tudo era muito bom. E era bom, de fato, porque era algo que visava algum propósito muito bom. Algo muito maravilhoso estaria envolvido com isso. E esta criança, então, ela tinha um propósito bom. A mãe viu que era bom. Não essencialmente, mas viu nele algum tipo de formosura, algum tipo de beleza, algo de fato distinto nesse garoto que não era simplesmente algo meramente exterior. Era algo que ia além disso. Os pais, ao contemplarem o seu filho, perceberam nele algo que era distinto e que algo neste garoto faria dele um garoto muito especial, distinto dos outros garotos nascidos nos seus dias. E então, João Calvino, por exemplo, pensando acerca disto, ele vai comentar dizendo o seguinte. Isso ele comentando o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 23, relacionado à fé que os pais tiveram naqueles dias e relacionado ao garoto ser formoso. Ele diz então o seguinte. Houve outros, alguns deles dentre os incrédulos, que preservaram seus filhos diante de um perigo, não por temer a Deus, mas simplesmente movidos pela preocupação de dar sequência à sua posteridade. O apóstolo diz que os pais de Moisés foram movidos a salvá-lo por uma razão bem distinta, a saber, Deus prometera que quando fossem oprimidos pela escravidão, um dia viria um vingador. Firmados nessa confiança, preferiram a segurança de seu filhinho a deles próprios. Ao dizer que foram induzidos a proceder assim, pela beleza de sua forma, tal coisa parece contradizer a natureza da fé. Somos informados de que Jessé foi censurado ao trazer seus filhos a Samuel pelo prisma de sua excelência física.
E, indubitavelmente, Deus não se preocupa com nossa aparência externa. Minha resposta consiste em que os pais de Moisés não foram induzidos a salvá-lo com base em sua formosura física, como os homens comumente se deixam afetar, senão que houve algum gênero de sinal de excelência futura impressa no menino, o qual prometia algo extraordinário a seu respeito. Não há dúvida de que foram inspirados em sua aparência, sendo dominados pela esperança de uma libertação próxima. E por meio de tal fato se sentiram confiantes de que aquela criança estava destinada a grandes realizações. Algo nele indicava que esse garoto ele estaria envolvido com algo grandemente extraordinário naqueles dias. E então, isso é impressionante, nós vemos e nós sabemos a história e realmente contemplamos que algo extraordinário de fato acontece por intermédio desse filho, deste casal comum e simples daqueles dias. E o texto, então, de Hebreus também nos diz mais alguma coisa, é muito interessante. Ele diz que os pais esconderam esse garoto e não foi por outra razão senão por fé. Então a fé deles estava envolvida neste contexto. A fé nas promessas de Deus, a fé no próprio Senhor. Eles confiaram em Deus naquele momento e isso os conduziu, inclusive, a não temerem o decreto dele, mas o decreto do rei. Eles não temeram. Eles se voltaram contra o decreto do rei. Eles não se sujeitaram ao decreto do rei. Eles não se sujeitaram à imposição indevida daquele magistrado daqueles dias, como se Fray Poá não se sujeitaram à ordenança do rei em matar as crianças. Assim como os apóstolos não se sujeitaram à imposição indevida das autoridades civis para que eles fizessem algo contrário à própria vontade do Senhor. Isto e essa atitude dos pais de Moisés revelam que, de fato, eles possuíam uma fé verdadeira, certa e sincera no próprio Senhor. E foi exatamente isto que conduziu eles a fazerem o que fizeram. O seu filho, então, nos diz a Escritura, foi escondido por 3 meses. Eles sabiam que algo maravilhoso haveria de acontecer através do seu próprio filho. E isso eles abraçaram por fé. Por fé casaram, por fé tiveram seu filho e por fé, então, caminharam junto ao seu próprio filho, como nós veremos mais à frente. Mas o ponto é, a fé deles, irmãos, foi revelada ao terem o seu filho em meio a dias maus. A todo o povo do Senhor, naqueles dias, nutriam aquela expectativa de que um dia aquele que seria a semente da mulher seria então levantado, que seria um homem. E se tinha uma expectativa que muitos nutriam naqueles dias, é que um homem viesse, então eles esperavam que ele poderia então ser o salvador do mundo. Só que, imagina uma mãe e um pai, nos dias de um decreto terrível, sendo lançado e diz, os meninos devem morrer. Em meio à fé que ela certamente tinha, poderia haver, em alguma ocasião, certamente também temor no coração dela. E pode ter passado pela cabeça dela o seguinte, eu espero que venha uma menina. Porque se vier um menino, pode ser morto. Em meio a seus conflitos, talvez, não é? Trata-se de uma pessoa comum, irmãos. Mas que possuiu fé, e é colocado na galeria dos homens da fé, em Hebreus, mais à frente. Então, a fé deles, ainda ali, no meio daqueles dias maus, foi revelada e então tiveram filhos. E uma fé que fez com que eles agissem e caminhassem tomando atitudes que eram de fato corajosas. Só uma fé firme no Senhor é que faz com que as pessoas tomem atitudes corajosas, mesmo em meio aos dias realmente muito difíceis, como os dias que eles estavam experimentando. E então eles entendem que mesmo em meio aos dias maus, eles não devem considerar isso como uma ocasião para não terem filhos. De forma nenhuma.
Eles seguem em frente com aquilo que o Senhor Deus havia ordenado, crendo nas promessas de Deus. E veja que isso é, de fato, algo muito interessante naqueles dias e algo que contrasta muito com muitas pessoas em nossos dias. O que é que muitas pessoas dizem? Rapaz, tu vai ter filho em dias difíceis desse aí. Rapaz, está difícil demais ter filho. É muita coisa errada, é muita maldade dos homens, é o governo estabelecendo coisas tão ruins, permitindo até abortar crianças. Veja que dias difíceis nós estamos vivendo. Não, eu não posso ter filhos em dias assim, não. 1 está suficiente, 2 já é demais. Para que mais do que isso? Os dias são maus. Só que quando nós olhamos para a Escritura, não parece nos ser um exemplo bíblico. Ou esse tipo de argumento não parece fazer o menor sentido. Onde é que na Escritura nos é dito que de fato nós devemos deixar de ter filhos quando os dias então são maus? A realidade é que justamente nos dias maus, como nós temos contemplado, é que o povo do Senhor frutificou. E é justamente esses dias maus que precisam de filhos, e sobretudo filhos do pacto, que possam então ser instruídos no temor do Senhor, para que possam promover o bem em meio à nossa sociedade e fazer com que as coisas possam caminhar também bem. Então trata-se de um remédio necessário e de uma sujeição à vontade do Senhor, não os tempos. Não são os tempos maus que vão determinar o que eu devo fazer ou o que não devo fazer. É a Escritura Sagrada que deve então me guiar no que devo fazer. Então, ao invés de me amedrontar com as coisas que acontecem fora, eu devo me voltar para o Senhor, confiando na Sua palavra, confiando nas Suas promessas e seguir em frente com aquilo que Ele mesmo ordenou. Se Ele me ordenou a ter filhos e ser frutífero, eu procurarei ter filhos e ser frutífero, a não ser que o Senhor não me conceda a graça de ser frutífero. Mas o desejo do nosso coração sincero deve ser esse. Não podemos cair nessa mesma ideia de muitas pessoas que falam isso e muitas vezes a razão não é simplesmente porque o dia é mau. Na realidade, é porque eles são egoístas e não estão nem um pouco dispostos a, de fato, abrir mão do seu tempo e tantas coisas outras para se dedicar à criação de filhos. Então, emburacam na criação de cachorrinho, gatinho, bichinho que eles vão criar, substituindo filhos, viu? Estou dizendo que é errado você criar cachorro, não. Nem gato. Então, mas muitos acabam substituindo por isso. Simplesmente pessoas que estão sendo enganadas por este mundo vil, que então conduz as pessoas a pensarem não biblicamente. A realidade é que aqueles que têm fé no Senhor serão aqueles que seguirão em frente obedecendo a Deus. A fé deles era tanta, irmãos, que eles não somente tiveram filhos em dias maus, mas que tiveram filho e ainda se opuseram ao mundo. De fato, não se sujeitando à perversidade deles. O pai, então, Joquebede, os pais do próprio Moisés, eles estão, de fato, desobedecendo uma lei que fora determinada pelo rei. E a fé real no crente, ela vai conduzir o crente a, de fato, se opor ao mundo. Ainda que ele decrete, instrua, determine algo que seja contrário à verdade. Nós olharemos por fé e diremos, de forma alguma nós nos sujeitaremos a isto. E trata-se então de uma responsabilidade de cada pai nessas questões. E quando então os magistrados ou alguém que se arroga cheio de autoridade tenta, de alguma forma, intervir na vida da sua família, na vida do seu lar, tentando dizer, olha, você não deve disciplinar o seu filho, você não deve ficar falando a seu filho que isso é errado, mas isso é certo, você não deve ficar ensinando seu filho a isso e aquilo. Muitas vezes, muitos tentam impor algo dessa natureza e querem, então, assumir para eles a responsabilidade de dizer ao seu filho o que é certo e o que é errado, e então tentam fazer isso frequentemente. Isso que acontece, nos nossos dias bastante. E o que é que o pai vai fazer? Não vai dar ouvidos a isso. Você deve ser encorajado, irmão, a olhar para a Escritura e, de fato, seguir fazendo o que Deus ordena. O Senhor ordena que vocês devem disciplinar os seus filhos. E, se necessário for, com vara, corrigindo, então, a conduta deles. Ainda que muitos possam ameaçar vocês
sujeitem-se ao que diz a palavra do Senhor. O mundo vai tentar se opor à ideia de que você deve ensinar o seu filho o caminho em que ele deve andar. A Escritura chama você a ensinar o seu filho no caminho em que ele deve andar, à luz da Escritura, no temor do Senhor. Então você vai dizer não ao mundo e vai inculcar na cabeça do seu filho a lei de Deus. Porque trata-se de uma responsabilidade sua. Se opondo, então, à malignidade e à perversidade dos homens de nossos dias. A família do próprio Moisés, os pais dele, não se sujeitaram às autoridades porque estavam indo de encontro a algo que era contrário à própria palavra. E também, irmãos, os pais, como nos dias do próprio Moisés, não é? E mais à frente nós veremos, vai envolver, de fato, fé, não somente para ter filhos, fé não somente para se opor aos magistrados, mas como veremos mais à frente, uma fé que vai necessariamente nos conduzir a criar os filhos que o Senhor Deus nos concede à luz daquilo que nos é revelado na própria palavra do Senhor. Mas nós veremos isso mais à frente, quando o Senhor vai conceder a graça a esta família de fato, cuidar do seu próprio filho. Então a fé deve estar presente nos pais e na sua caminhada. Somos chamados a vivermos, de fato, em todo momento, pela fé. E isso não exclui a fé que deve estar envolvida na nossa condução do nosso próprio lar. Mas então o texto continua, irmãos, seguindo em frente. E nós vemos no versículo 3 o que acontece. Eles estavam ali agindo, não é? Anteriormente, protegendo então o seu próprio filho. Eles estavam guardando o filho, aquele filho tão abençoado, em que eles viram que algo abençoador haveria de acontecer através dele. Então o versículo 3 nos diz o seguinte: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Coisa interessante, então. Agora eles se depararam com um contexto em que não tinha como mais eles guardarem a criança. Como esconder mais esta criança agora? Não sabemos o que estava acontecendo. Talvez pessoas procurando investigar nas casas se havia alguma criança lá dentro para que eles pudessem então lançar no Nilo. Ou que tipo de coisa estava acontecendo, mas eles estavam se sentindo certamente pressionados, estavam vendo a vida do seu próprio filho sendo ameaçada naquele contexto. E então eles vendo que não poderiam mais esconder por mais tempo o garoto, eles pegam então um cesto. O texto nos diz, tomou um cesto de junco. E esse cesto, né, de junco era algo comum, utilizado pelo povo do Senhor para de fato colocar os seus próprios filhos naqueles dias. Mas eles vão fazer algo diferente, eles vão fazer uma modificação no seu cesto. Eles vão então calafetar com betume e piche. Eles vão colocar esses materiais, betume e piche, nós lembramos, né, que isso inclusive aqui é utilizado lá por Noé, na questão da confecção, né, da própria arca, e algo que serve para deixar impermeável. Tentar falar a palavra agora não consegui, não vou nem tentar. Deixar impermeável, de modo que não entre água. Não é? Então, esse era o propósito de calafetar com betume e piche. Então ela vai deixar aquele cesto, né, bem protegido. E então o texto nos diz, e pondo nele o menino, lançou no carriçal à beira do rio. Alguém pode pensar então que ela pegou e fez isso, né? Lançou o menino lá no rio e está lá o menino no meio de jacaré pulando, querendo pegar ele, crocodilo. E é assim que geralmente é a figura que você vê em alguns desenhos, né? É Moisés lá dentro e o jacaré, o crocodilo, querendo pegar o garoto e pula e uma coisa. Mas nos parece que não é dessa forma que aconteceu de fato naquele momento. O que acontece é que depois que ela prepara, então, desta forma, com todo zelo e cuidado, irmãos, pelo seu filho, não era uma atitude desesperada da mulher que simplesmente não se importa com o seu filho. Aqui envolve fé desta mulher. E então ela vai colocar ele no carriçal. O carriçal era um mato que ficava à beira do rio e ela o colocou ali, no carriçal. Num lugar muito estratégico, à beira
do rio. Seguro. Poderia acontecer alguma coisa, certamente. Mas colocou ele ali, no carriçal, fixo naquele lugar, de fato, que era um lugar estratégico, certamente. Ela não lançou e pensou, seja o que Deus quiser, de forma nenhuma. Ela pensou em como, estrategicamente, de repente, o seu próprio filho pudesse ser visto, e ser visto por quem? Mais à frente nós veremos que alguém vai encontrar o garoto. E ela, irmãos, provavelmente sabia que naquele contexto, naquele lugar, a filha do faraó ou pessoas desciam para se banhar. Era certamente um lugar estratégico que ela também coloca o seu próprio filho, para que de alguma maneira ele pudesse então ser percebido. Ela, de forma alguma, naquele contexto, ela tentou a providência do Senhor. Eu vou lançar aqui e acabou-se, seja o que Deus quiser. Não. Crer na providência do Senhor não envolve nós fazermos tudo de toda forma, de qualquer jeito, imaginando simplesmente que o Senhor é um Deus que é um Deus da providência e que haverá então de conduzir tudo. Não. Exige de nós responsabilidade, pensar, organizar devidamente de modo mais prudente possível. Mas tratava-se de uma ocasião aqui de fato muito difícil para eles, mas o que foi pensado foi isso, instalar o garoto naquele lugar. Uma coisa muito interessante que nós não percebemos no texto aqui, da nossa versão que nós temos, mas se você olhar na Corrigida Fiel, é traduzida assim. Quando nós olhamos para o texto de Êxodo, capítulo 2, nos é dito que ele foi colocado em um cesto. Contudo, quando nós pegamos a palavra lá, a tradução seria, como algumas Bíblias traduzem, por arca. Arca. Moisés foi colocado, então, numa arca de junco. Seria isso. É muito interessante isso, porque, e não é sem razão, viu, irmãos? A única ocasião em que a palavra arca ela é encontrada na Escritura, e a mesma palavra usada aqui para falar em cesto, é em Gênesis, do capítulo 6 até o capítulo 9, relacionada à arca do próprio Noé. E não é sem razão que Moisés, ao escrever, escreveu da forma que escreveu isso aqui para nós. Porque o que aconteceu nos dias de Noé? Nós vimos aqui na revelação da vontade do Senhor. O Senhor, então, ele revelou a sua ira contra o pecado e então decide trazer juízo sobre o mundo. Mas então, Noé, junto a seus filhos, as esposas de seus filhos, sua esposa, eles foram salvos na arca da ira de Deus que haveria de cair sobre o mundo. E é interessante que aqui nós contemplamos algo semelhante acontecendo também. Porque aqui, quando nós contemplamos o caso do próprio Moisés, que era alguém que estava como que representando o povo de Deus, a preservação do povo do Senhor acontecendo nesse momento, ele é aquele que é salvo numa arca de junco. Que poderia ele ser morto pela maldade dos homens perversos, mas como nós vemos, ele não foi, ele foi salvo nas águas. Do mesmo modo que o povo do Senhor foi salvo no passado, numa arca, mas aqui uma arca muito menor, onde foi lançado um garotinho, mas que envolvia todo o povo do Senhor. Nesta ocasião, nós e nossa salvação, a nossa salvação e a preservação do povo do Senhor estava também ligada à necessidade desta pessoa aqui ser preservada naquele contexto. A salvação do Israel de Deus que estava no Egito dependia que este garoto então fosse preservado. E o Senhor então fez exatamente isto, como nos dias do próprio Noé. Ali nós podemos olhar aqui para a arca do próprio Moisés. E então, irmãos, o que acontece? Ela faz isso e a irmã de Moisés, e nós sabemos que o nome dela é Miriam, a irmã do menino ficou de longe, verso 4 nos diz, para observar o que lhe haveria de suceder. E então, ela fica ali. Talvez a mãe, Joquebede, tenha sugerido, olha, fica observando.
Ou essa garota, ela espontaneamente foi, então passou a observar o que haveria de suceder com o seu próprio irmão. Ela estava com todo o cuidado e zelo, então, envolvida com aquilo, envolvendo de fato o seu coração nessas questões. E aqui nós notamos, irmãos, mais uma mulher. Se você perceber, viu, desde quando nós começamos a exposição de Êxodo, nós vemos mulheres entrando em ação, viu? Nós encontramos Sifra e Puá, Joquebede, Miriam, mais à frente a filha do próprio faraó. E coisa interessante, então, como o Senhor ele começa a usar, de fato, mulheres nestes atos grandemente importantes e numa ocasião tão importante como esta do próprio nascimento de José, ou melhor, de Moisés, neste contexto, mostrando, então, a importância das mulheres envolvidas com essas questões também. Mulheres simples sendo usadas por Deus em meio a momentos cruciais da vida do próprio povo do Senhor. Veja, irmãos, como nós lemos, né? Era uma situação de fato muito difícil, mas foi o que deveria acontecer. A mãe de Moisés, Joquebede, fez o que deveria ter feito. Lançou o seu filho ali, ainda que fosse uma decisão, de fato, ainda complicada. Mas o que acontece, não é? Um puritano escreveu o seguinte, dizendo: em tempos de extrema dificuldade, é bom depositarmos toda a nossa confiança na providência de Deus. Desse modo, se tivessem exposto seu filho, enquanto poderiam tê-lo preservado, está se referindo aqui a Joquebede e então Moisés, teriam tentado a providência. Mas, quando não puderam mais preservar o seu filho, confiaram na providência. Eles confiaram em que o Senhor haveria, então, de sustentar e guiar o seu próprio filho. Um outro homem, então, agora, Philip Ryken, comentando, então, o texto de Êxodo, ele vai dizer o seguinte, tratando agora sobre a ação da própria Joquebede em lançar o seu filho. Ele diz assim: depois ela fechou a tampa e soltou no rio. Esse foi outro ato de desobediência criativa. Se Faraó havia decretado que todos os bebês meninos precisavam ser lançados no rio, para o rio ele iria. Mesmo assim, ela teve de agir contra todos os instintos maternos do seu corpo. As ações de Joquebede são descritas de modo a ressaltar sua ternura. Para traduzir o original hebraico de modo mais literal, ela deitou a criança no cesto e o deitou entre os caniços. Não é que ela lançou ele, mas ela o deitou nos caniços. Quando deitou o seu bebê, com toda a ternura, ela estava colocando também o seu coração naquele cesto. Era o tipo de coisa que uma mãe só podia fazer pela fé, mas ela era uma mulher de fé. Tendo recebido o seu filho como dádiva do Senhor, ela o devolveu ao Senhor em fé. Dificilmente ela teria enviado sua filha para observar o cesto se tivesse esperado que seu filho sofresse assassinato. Se isso parecia que ela estava abandonando, ela o estava abandonando, apenas abandonando, para entregá-lo ao cuidado amoroso de Deus, como todo pai ou mãe fiel deve fazer. Confiar os filhos aos cuidados do Senhor, entregando os filhos aos cuidados do Senhor. E essa era a compreensão dela. Ela entendia que Deus, em sua providência, estava cuidando de tudo e cuidaria de Moisés. E isso, irmãos, nós devemos entender de fato. Vocês que são pais hoje, vocês que serão pais um dia, eu devo entender, se o Senhor me conceder a graça de um dia ter filhos. O Senhor é quem cuida dos nossos filhos. Ele cuida dos nossos filhos quando nós não pudermos cuidar dele. Ele cuida dos nossos filhos quando eles estiverem distantes de nós. Por um período curto, um período mais longo. Mas o Senhor Deus é aquele que
cuida deles aqui, em todo momento, até quando estão conosco. E Ele cuida deles também quando eles não estão à vista dos nossos próprios olhos. Isso é algo, irmãos, que nós devemos entender. O Senhor cuida do seu filho quando ele sai da sua casa. Ele cuida do seu filho quando você não está realmente com o seu olho posto nele. E nós devemos entender realmente essa realidade. É um Deus que é um Deus da providência e que não deixa que nada, absolutamente nada, escape dos seus cuidados. Nada foge da providência do Senhor. Absolutamente tudo está sob o governo de Deus em todos os detalhes. E não pode ser diferente com o seu filho. Isso então deve fazer você confiar no Senhor em meio a esses momentos. E confiar em Deus quando você tiver de lançar os seus filhos como flechas neste mundo. Quando ele sair do seu lar, sua filha sair do seu lar, seu filho sair da sua casa, você deve então, de fato, descansar em Deus. Obviamente que isso não exclui você de orar, de conversar, de instruir, de orientar, de alguma forma tentar ajudá-los, mas a sua confiança deve estar no Senhor. Há muitos pais que ficam demasiadamente preocupados e perturbados quando só consideram a possibilidade do seu filho um dia sair da sua casa. E tem gente que trata o dinheiro um grande problema, viu? Problema real. Quando o rapaz tenta casar com a moça e a mãe e o pai não deixam de jeito nenhum a menina sair de debaixo das suas pernas. Não vai sair daqui não. Não, minha filhinha vai para onde? E vai para não sei onde. Não, meu filho, não, coitado, vai ficar longe de mim. E é como se a pessoa imaginasse que é ele quem cuida, de fato, do filho. O pai imagina, não é eu. Se não tiver sob os meus braços aqui, acabou, vai se arrebentar, vai ser tudo um problema. Mas a realidade é que não. No final das contas, não é você que cuida do seu filho, é o próprio Senhor. O tempo inteiro. Nunca foi diferente. Nunca será diferente. O Senhor sempre estará cuidando daqueles que são seus e, de modo ainda muito especial, daqueles que são filhos do pacto. O seu próprio povo. Então, irmão e irmã, quando seu filho sair de casa, provisoriamente ou permanentemente, volte os seus olhos para o Senhor, confie na providência de Deus. Ele sabe exatamente o que ele faz. Ele sabe exatamente o que ele faz. E ele manifesta a sua sabedoria nisso, ele revela a sua graça nisso, ele revela o seu cuidado em tudo isso. E então saber que eles estão nas mãos do Senhor é algo que é maravilhoso. É algo que nós podemos, então, ao deitar na nossa cama, reclinar a nossa cabeça sobre o travesseiro e entender. O Senhor, Deus, Ele está com aqueles que são meus. E isso sempre na nossa própria caminhada. Então, mais tarde, se você algum dia tiver de lidar com isso, se você tem filhos, você vai lidar com isso, descanse no Senhor. Ele cuidará de você e cuidará daqueles que você ama, onde quer que eles estejam. Foi assim com o próprio Moisés. Ele foi preservado por Deus. Ele foi sustentado. Os seus pais confiaram na providência do próprio Senhor, como nós somos chamados a fazer hoje também. Então, o que acontece, irmãos? O texto continua, e o versículo 6, 5º e 6º, nos diz o seguinte: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. É interessante, irmãos, porque o texto nos diz que a filha de Faraó agora ela desce e ela vai com o propósito de ir até aquele lugar para poder se banhar no rio. E então ela estava com as suas criadas que passeavam pela beira do rio e ela acabou vendo ali um cesto, a arca, não é, do próprio Moisés. E então as suas criadas vão lá até este lugar e pegam a criança. Quando eles abrem, eles contemplam ali um neném dentro. E então ele chorava muito e ela percebe que era um hebreu. Ela percebe que era um menino hebreu.
ela teve compaixão dele, ou seja, o coração dela foi movido por algum tipo de afeição pelo garoto e compaixão, misericórdia naquele momento. E certamente, irmãos, o coração dela só foi movido dessa forma porque Deus o moveu. Tratava-se de uma mulher egípcia, filha do próprio faraó, aquele que havia dado um decreto que deveriam morrer todos os garotos. E ela se depara justamente com um garoto. Mas o coração dela é tomado por compaixão. Graça de Deus, de fato, naquele momento, que visava, sobretudo, o bem do próprio Moisés e o bem do próprio povo do Senhor, naquele momento. É o Senhor mostrando a sua providência e o seu cuidado, até mesmo através de ímpios. Que era o caso dessa mulher egípcia. E ela então entende, é um dos meninos dos hebreus. E como é que ela percebeu que era um menino dos hebreus? E alguns vão nos sugerir dizendo o seguinte: ao abrir então o cesto, ela olhou e viu o garoto e pelas características físicas dele, ela entendeu. Trata-se de um hebreu. Alguns vão acrescentar e vão dizer o seguinte: provavelmente ao contemplar o garoto, ela viu que aquele garoto estava circuncidado. Circuncisão era algo que deveria acontecer nos filhos do pacto. E toda criança, ao 8º dia, ela era circuncidada. E então, além das características físicas do garoto, ela contemplou que aquela criança estava ali, ainda que ela não entendesse dessa forma, com o sinal e selo do pacto da graça nele. Ele fora circuncidado pelos seus pais. E então ela percebe que trata-se não de um egípcio, mas trata-se então de um hebreu. O que essa mulher vai fazer então? Se ela tivesse caído, a criança tivesse caído de repente na mão de outras pessoas, esse bebê, Moisés, poderia talvez ter sido morto, mas não foi isso que o Senhor fez. O Senhor, irmãos, de fato, ele em sua soberania, ele conduz o coração de todos, inclusive do rei, dos reis da terra, dos homens poderosos deste mundo. E muitos dos atos, de fato, de compaixão e bondade expressos por eles, e muitas vezes até mesmo em favor do povo do Senhor, se dá em razão do Senhor Deus, com sua graça e sua providência, conduzir de fato o coração deles deste modo. Mas, sobretudo, irmãos, para o bem de todos nós. É isso que o Senhor tem em vista. Tudo, irmãos, nesta vida gira em torno da glória do nosso Deus e o bem do seu próprio povo. Você deve entender isso. O Senhor age em favor de nós, para a glória do seu nome, em todo momento. Naqueles dias o era assim e hoje também o é. Então, quando você contemplar alguém ímpio agindo em favor do povo, entenda, não é porque ele tem um coração bom. Não há quem tenha coração bom. Mas é porque o Senhor está movendo tudo. É Ele quem está cuidando de nós, até mesmo através das ações de homens ímpios. Providência de Deus, irmãos, ali naquele momento, cuidando do próprio Moisés. E o que acontece, então, essa mulher, ela vai além, né? Mas algo acontece. Quando ela contempla, então, ver o que era criança, quem chega? Miriam, a irmã do próprio José. Então, ela disse, verso 7, então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Então veja que ela age prontamente, ela não se demora, ela percebe aquilo acontecendo e ela pensa, o que é que eu devo fazer? E ela age com ousadia, com muita sagacidade de fato, com muita inteligência e coragem, ela vai até aquela mulher e faz uma proposta. Ela sabia que aquela criança precisava ser amamentada. Ela sabia que aquela criança precisava, então, dos cuidados dos seus próprios pais. Ou de alguém que pudesse, então, ser de fato uma ama. Mas, então, ela apresenta isto, não perdendo ali a oportunidade de socorrer o seu irmão e, por implicação, ajudar com o servo de Deus, Moisés, que será usado para salvar o próprio povo do Senhor. Ela foi um instrumento de Deus aqui, nesse momento. O Senhor usando uma simples mocinha naquela ocasião. E então ela sugere isso, irmãos, e de modo que isso vai ser algo grandemente abençoador para o povo e certamente também uma grande alegria para a própria Joquebede.
A ação dessa moça abençoou uma família em particular e todo o povo de Deus em geral naquele momento. Então, quando ela sustenta e ela fala isso, o que a filha de Faraó faz? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai! Saiu, pois, a moça e chamou quem? A mãe do menino. Veja só a sua própria mãe, né? Então ela disse: ó, vai lá buscar. É uma ama. Aí a menina foi lá e: mãe, Joquebede, o seu filho vai voltar para os seus próprios braços. Veja que coisa maravilhosa é o que acontece ali. E veja que coisa impressionante é a filha do Faraó aceitar prontamente algo dessa natureza. Ela não questiona, não, mas peraí, de onde você veio? Quem é você? E não, ela simplesmente diz: vai, chama. E manda. E ela aceita, então, a sugestão daquela menina que ela talvez nunca tenha visto, irmãos. É extraordinário o que está acontecendo aqui. Nós olhamos para esse evento aqui, não podemos considerar como algo ordinário, comum. É um evento extraordinário acontecendo ali no meio dos egípcios. E então essa mulher, a própria filha de Faraó, aceitando aquilo, então ela diz, verso 9, então lhes disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-mo. E vai além. Ela não somente manda Joquebede agora criar a criança, levando para seu próprio lar. Ela vai dizer: pagar-te-ei o teu salário. Imagina você receber um salário para cuidar do seu próprio filho. Quem tem 8 filhos aí, toma aí um salário aí por cada um, outro 7, imagina. Não é? Então ela vai receber de fato um salário para cuidar do seu próprio filho, tendo-o nos seus próprios braços. E então ela tomou o menino e o criou. Joquebede. Moisés foi criado nos primeiros dias ali, ou anos da sua vida, nos braços da sua própria mãe. Veja, irmãos, como o Senhor usou aqui mulheres, de fato, Joquebede, Miriam e a própria filha de Faraó, que, assim como Sifra e Puá, que assim como os pais do próprio Moisés, não se submeteu à ordem do seu pai. Ela se voltou, ela não fez aquilo que foi ordenado pelo próprio pai. Ela seguiu em frente com outro propósito e foi também um instrumento de Deus para a preservação do povo do Senhor naqueles dias. Veja só que bênção, então, o Senhor, ele começa, então, a mostrar ali sobre o povo do Senhor naquele momento. E então ela leva para cuidar. E como é que Joquebede, irmãos, vai criar o seu filho? Você acha que Joquebede ela vai criar o seu filho segundo as leis do Egito? Segundo as ciências do Egito? Ainda que saibamos que Moisés, como vai dizer Atos, capítulo 20 em diante, que ele foi criado e treinado nas ciências do Egito e conheceu muitas coisas nos braços dos seus pais. Ele certamente, sendo um filho do pacto, irmãos, foi criado no temor do Senhor. Ele foi criado nos cuidados, conhecendo o Deus de Israel, o Deus do seu próprio pai. E mais à frente nós veremos, ele não vai se identificar com o povo egípcio. Com quem é que ele se identifica? Quem é o seu irmão? Ele vai dizer: meus irmãos são os hebreus. Ele viu que os seus irmãos estavam sendo maltratados. Ele tem a mesma fé dos seus pais posteriormente. Ele foi instruído na sua infância nas verdades do Senhor pelos seus próprios pais. Como Deus então providenciou e estava preparando este homem especial, formoso aos olhos de Deus, para de fato ser um instrumento dele para a salvação do seu povo. Então veja aqui, irmãos, que de fato ela, como uma mulher de fé, e ao aceitar essa proposta de cuidar do seu próprio filho, ela vai então se envolver com ele ali e vai instruí-lo. E vai criá-lo. E, de fato, criar filhos, como nós vimos, eu fiquei de mencionar, envolve fé. Não somente casar envolve fé, não somente ter filhos envolve fé, mas criar os filhos também envolve fé. Sua fé está relacionada a tudo. Você vai, então, criar os seus filhos confiando no Senhor e vai também mostrar aos seus filhos a sua própria fé, criando-os no temor e na admoestação do Senhor. Enquanto eles estiverem sob os seus cuidados, trata-se de uma responsabilidade sua.
sobretudo quando eles estão ali nos primeiros tempos de vida, na sua própria infância. E então, o pai e a mãe que tem fé verdadeira em Deus, ele vai pegar a sua própria Bíblia, ele vai instruir o seu filho. E aí, irmãos, está a responsabilidade que cabe a vocês. Vocês têm seus filhos nas suas mãos hoje, criancinhas de colo, outros garotinhos maiores, adolescentes, jovens. Se tem outras coisas, outras pessoas empenhadas em ensinar, é o mundo, e não cansa, é incansável. O mundo, a carne, Satanás, os filhos dele estão empenhados no ensino interminável, ininterrupto, e tentam o tempo inteiro inculcar na cabeça dos seus filhos tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ele não cansa. E se nós dermos brecha e não assumirmos a nossa responsabilidade, nós estaremos em muita, mas muita desvantagem no que diz respeito à condução e à criação dos nossos filhos. Então você deve travar de fato uma grande batalha contra os professores perversos deste mundo que tentam inculcar as coisas de Satanás aos seus filhos. Vocês vão introduzir neles um robusto conteúdo bíblico, ensinando-os desde a tenra idade. Não pense que seu filhinho não entende o que você está dizendo. Você certamente sabe mais do que eu que ele entende o que você diz. Você tem experiência na prática com isso. Mas eles precisam também ouvir. Continuem, irmãos. Tive a graça de visitar todas as famílias da igreja. Tive a oportunidade de ver, na maioria, nas ocasiões que estive junto, leitura da Escritura, cântico da Escritura. Isso é maravilhoso. E o meu encorajamento é, prossiga fazendo isso, porque trata-se de uma responsabilidade sua. Leia a Escritura, explique a Escritura, cante a Escritura com seus filhos, inculque a lei de Deus no coração e na mente deles. É antes uma responsabilidade sua do que minha. E o Senhor, Ele te dá graça para isso. E você não precisa fazer a coisa mais elaborada, não. Leia simplesmente a Bíblia e ore pelos seus filhos, criando-os no temor do Senhor. E sendo também um exemplo. Porque eles já aprenderão olhando para vocês. Se você é alguém que diz, lê a Bíblia, mas você não lê. Se você é alguém que diz, ore, mas você não ora, você está dando um exemplo para seu filho que não é bom. E isso envolve a sua responsabilidade de ensinar. É por palavras e por vida, sendo o exemplo para o seu próprio filho. Eles precisam, irmãos, de vocês. E também a igreja de Cristo precisa, de fato, de crentes assim. De filhos do pacto que crescem, então, sendo instruídos pelos seus pais a caminharem para que possam, então, ser também uma bênção para o povo do Senhor. Assim como o próprio Moisés o foi. Uma bênção para o povo do Senhor, sendo ele ali nos primeiros dias da sua vida, instruído pelos seus próprios pais. O texto nos diz mais à frente que esse garotinho ele foi desmamado dos seus pais. O verso 10 nos diz assim, sendo um menino já grande, quando ele já foi desmamado, já se passaram anos dessa criança nas mãos dos seus próprios pais, o que foi que a mãe fez? O texto nos diz, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Então, o garoto foi criado por alguns anos com a sua própria mãe, e então ela, de fato, levou. Agora, ela cumpriu a responsabilidade, né? Foi dito a ela que ela deveria levar, e então o garotinho deveria voltar, assim como fora acordado. E agora o garoto ele foi adotado na família do faraó. Foi adotado no meio dos egípcios, como filho da própria filha do faraó. E ela, ao receber ele como filho, adotando, ela agora coloca um nome nele. E o nome dele é Moisés. É interessante porque tem toda essa narrativa, essa história, e no final lança o nome. Que é o nome desse aí que nasceu? O nome dele é Moisés. E ela então, ela vai acrescentar, não é? Por que razão então o nome dele é Moisés? Porque das águas o tirei. E significa exatamente isso o nome de Moisés. Retirado das águas. Moisés, servo do Senhor. Não sabia ela, irmãos, provavelmente, que aquele evento e tudo aquilo que ela estava fazendo
seria algo que estaria promovendo então o reino de Deus e a salvação futura do povo do Senhor. Um pastor presbiteriano chamado Walter Graciano Martins, um servo abençoado de Deus que traduz, praticamente é o tradutor oficial de João Calvino no Brasil. Um homem, então, que escreveu uma obra e ele escreve dizendo o seguinte acerca disto aqui. Ele vai dizer assim, como as coisas começam simples, como foi simples, como as coisas aconteceram nos dias de Moisés. Ele vai dizer assim como o cristianismo nasceu numa manjedoura, na pessoa de seu supremo protagonista, Jesus Cristo, Israel como nação, nasceu num modesto lar e foi deitado num cesto de vime, trançado por Joquebede, e a participação de Miriam, que o coloca nas águas do Nilo e fica de espreita até que fosse encontrado pela filha de Faraó e visse seu irmãozinho a salvo. Quase sempre, para não dizer sempre, os grandes feitos de Deus têm começos humildes e, aparentemente, destituídos de atração. Quem iria crer em Moisés, vendo-o deitado num cesto de vime, ou em Jesus Cristo, deitado numa manjedoura? O Redentor de Israel vem do deserto, e o Redentor da igreja, aparentemente, surge do nada. De repente surge Moisés e entra no cenário de um povo escravo de Faraó. De repente surge um humilde nazareno e entra no cenário de um mundo perdido na miséria do pecado. A luz invadindo as trevas e transformando-as em plena claridade. Começos humildes, aparentemente não ameaçadores, mas que na realidade é uma grande bênção do Senhor. O Senhor começando por coisas assim, que são tão simples, como nos dias de Noé, melhor, nos dias de Moisés e nos dias do próprio Senhor Jesus Cristo. Dias, inclusive, semelhantes, porque o que Moisés estava experimentando nos seus dias, com a oposição dos homens maus, era exatamente o que o próprio Senhor Jesus Cristo estava experimentando nos seus dias, sob a opressão de homens maus, que havia determinado a mesma coisa: mate os garotos de 2 anos para baixo. Estava lá, Cristo, nascendo também numa família muito comum. E ali, irmãos, nos dias de Moisés, bem como nos dias do próprio Senhor Jesus Cristo, a revelada malignidade do coração perverso. Satanás se voltando contra a semente da serpente, a semente da mulher, desde o princípio, como nos dias do próprio Caim e Abel. E assim, e se estendeu assim, até o dia do nosso Senhor. Mas ainda que Satanás, na sua malignidade, tente, ou tenha tentado de todas as formas, frustrar os planos de Deus, ele conseguiu, irmãos? De forma nenhuma. Satanás e seus servos não conseguiram frustrar os planos do Senhor. Não há absolutamente nada, nem absolutamente ninguém que possa frustrar os planos de Deus. E o Senhor, então, em sua providência, conduziu tudo isso, como vai dizer o próprio Matthew Henry, ele vai dizer, observe a beleza da providência. Exatamente na época em que a crueldade do faraó se levantou na sua máxima intensidade, o libertador nasceu. Embora só tenha se manifestado muitos anos mais tarde. Note que quando os homens estão planejando a ruína da igreja, Deus está preparando a sua salvação. Um Deus que preserva o seu povo, um Deus que preserva para a salvação, um Deus que salva. Moisés, irmãos, então, ele agiu para a salvação do seu povo. Moisés, ele foi salvo, ele foi preservado por uma egípcia, para mais tarde ele poder ser aquele que haveria de salvar o povo das mãos dos próprios egípcios. Ele preserva então Moisés, irmãos, tendo em vista a salvação do seu povo. E ele revela então a sua grandeza, a sua soberania, o seu poder aí neste ato, como um único Salvador. E revelando então que a salvação vem somente dele. E que ele de fato é um Salvador bendito e soberano. Que ele de fato é um Deus que faz tudo como lhe agrada, inclusive a salvação do homem. Ele preserva um Salvador para o seu povo. Ele preserva um Salvador para o seu povo naqueles dias.
mas não era o Salvador. Quem é o Salvador? É Cristo. Para quem Moisés, irmãos, na sua própria vida apontava. Moisés era um tipo de Cristo, mas não era o próprio Cristo. Cristo, de fato, ele é o próprio Salvador. Noé, irmãos, e Moisés foram salvos na arca. Mas Cristo, ele é a própria arca. Ele é a própria arca da salvação do homem. O lugar onde os homens perdidos podem se refugiar da ira de Deus, como os homens nos dias de Noé Noé e sua família foram salvos da ira de Deus ao estarem na arca. Como escreveu alguém, Cristo Jesus agora é a nossa arca. Grande o suficiente para todo o mundo. Forte o suficiente para resistir aos choques da vida, às águas da morte que se elevam e aos cataclismos do último julgamento. A segurança aqui no Filho de Deus, enviado para ser abrigo para nós. Salvação de que tão desesperadamente necessitamos. A nossa arca e passagem segura para o novo mundo que Deus planejou. É dessa arca que sairemos para herdar um novo céu e uma nova terra. Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Tudo planejado, determinado, providenciado pelo próprio Senhor Deus, que nos salvou ou nos amou desde antes da fundação do mundo e que enviou seu Filho para a nossa salvação. É a Ele, a este Cristo que você precisa se sujeitar. É este Cristo que você deve abraçar. E é neste Cristo, você que não conhece a Cristo, que você deve se refugiar. A ira de Deus virá. Certamente virá. Se você não estiver na arca que é Cristo, a ira de Deus cairá sobre você. Portanto, arrependa-se do seu pecado. Volte-se para Cristo, creia nele e serás salvo. E então estarás abrigado do dia da ira do Senhor. Então desfrutarás junto a nós, todos nós que fomos salvos, novos céus e nova terra, onde a justiça habita. Habitaremos com nosso Senhor. Quão glorioso isto será. Arrependa-se e creia no Evangelho. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela graça de podermos ouvir uma breve exposição da Tua Palavra neste dia. Ó Senhor, nós te louvamos e te pedimos, Pai, que o Senhor seja gracioso conosco. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, em tendo fé no Senhor, em dando-nos a graça de confiarmos inabalavelmente no Senhor. E ao Deus seguirmos como teu povo, adorando ao Senhor, tendo filhos do pacto, criando-os no temor e na demonstração do Senhor, para que possam ser, ó Deus, bênção na nossa nação e no mundo. Louvamos a Ti, ó Deus, pela graça de termos sido alcançados por Cristo, aquele que foi preservado pelo Senhor, assim como Moisés o foi, para a salvação de muitos. E nós fomos salvos, Senhor. Graças ao Senhor, que fez tudo para a glória do próprio nome, seu próprio nome, e para a nossa salvação. Te louvamos por isto, Senhor, e te agradecemos. E te pedimos, Pai, que sejas gracioso com o perdido. Salva, ó Deus, aqueles que não conhecem a Ti. Que eles possam se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. É o que te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos, irmãos, nos colocar em pé e vamos cantar ao nosso Senhor o Salmo 23b.
faz-me fontes de paz conduz. Vem restaurar e guia meu caminhar por sendas justas, faz-me andar por causa do nome seu. Se pelo vale da morte andar, na sombra da escuridão, não temerei nenhum mal, porque tu comigo estás. O teu cajado e o teu bordão consolam a mim, Senhor. Preparas-me, ó Deus, por mim, perante inimigos meus. Com óleo a fronte vens me ungir, meu cálice a transbordar. Bondade tua e compaixão deveras me seguirão. Sim, certamente me seguirão em todos os dias meus, e eternamente eu habitarei na casa do meu Senhor. Vamos orar. Senhor, te louvamos, te agradecemos pela graça de estarmos na tua casa, te adorando.